Minha mãe gastou toda a minha herança nas graduações fracassadas do meu meio-irmão. Quando a processei, ele vandalizou a porta do meu carro e eles tiveram que vender a casa dela para me pagar de volta. Olá a todos, estou postando aqui porque não sei a quem mais recorrer para obter opiniões imparciais. Sou Alex, 18 anos, e acabei de me formar no ensino médio. As pessoas principais nessa confusão são minha mãe, vamos chamá-la de Carol, e meu meio-irmão Léo de 22 anos. Meu pai faleceu de uma doença súbita há cerca de 5 anos, quando eu tinha 13. Ele e minha mãe eram casados, e Léo é filho dela de um relacionamento anterior. Meu pai adotou Léo legalmente quando ele era jovem, mas eles nunca foram particularmente próximos. Meu pai era um bom homem, um planejador. Ele deixou um fundo fiduciário de 500 mil $00 destinado a mim e a Léo, a ser administrado por Carol. A ideia era que ajudasse com nossa educação e nosso começo de vida. Recentemente, descobri que isso pode não acontecer, pelo menos não para mim. Tenho uma bolsa parcial para uma boa universidade de engenharia, que devo começar no outono. Ela cobre as mensalidades, mas não despesas de moradia, livros ou outros custos. Desde que meu pai morreu, Carol sempre, e quero dizer sempre, colocou Léo em primeiro lugar e não era sutil. Se Léo queria algo, ele conseguia. Se eu queria algo, era sempre uma discussão sobre se podíamos pagar ou se eu realmente precisava. Léo é o filho de ouro dela. Ele sempre foi um pouco sem rumo. Começou a faculdade logo após o ensino médio, cheio de grandes discursos sobre se tornar médico. Carol investiu dinheiro em seus cursos preparatórios para medicina. Um ano depois, ele decidiu que medicina era muito exaustivo. Então, ele quis ser arquiteto e lá se vai mais dinheiro foi gasto em novos cursos, materiais, um laptop chique. Isso durou cerca de 18 meses. Então, ele decidiu que sua verdadeira vocação era ser designer de videogame. Novamente, Carol ficou muito feliz em financiar esse novo sonho. Novo equipamento, softwares diferentes, cursos diferentes em uma faculdade particular de artes especializada e cara. Cada mudança de curso significava créditos desperdiçados, novas taxas de inscrição e mais gastos. Tentei conversar com Carol sobre isso algumas vezes ao longo dos anos, especialmente quando via Léo ganhando gadgets caros ou fazendo viagens com amigos para inspiração, enquanto me diziam para economizar minha mesada para coisas básicas. Ela sempre dizia que Léo precisava do apoio e que papai gostaria que ele encontrasse sua paixão. Ela também era muito reservada sobre o fundo fiduciário. Sempre que eu perguntava sobre isso, mesmo que apenas para entender como funcionava, ela ficava na defensiva, dizendo que estava sendo administrado corretamente e que eu não precisava me preocupar. Eu tinha um pressentimento incômodo de que as coisas não estavam certas, especialmente vendo o estilo de vida de Léo. Ele dirigia um carro mais novo, sempre tinha o telefone mais recente e não parecia se preocupar com dinheiro, apesar de não ter emprego. Algumas semanas atrás, após minha formatura, sentei-me com Carol para discutir seriamente minhas finanças da faculdade. Eu tinha os detalhes da minha bolsa, um orçamento para despesas de moradia, livros e queria saber como acessar minha parte do fundo. Calculei que minha parte era de 250 mil $00 e planejava usar uma pequena parte para o meu primeiro ano e investir o resto. Foi quando ela jogou a bomba. Ela parecia desconfortável, mexeu-se um pouco e então disse: Alex, querido, sobre o fundo fiduciário, não sobrou quase nada. Fiquei chocado. Perguntei o que ela queria dizer. Ela explicou, muito calmamente no início, que a educação de Léo tinha sido inesperadamente cara. Ela disse que suas várias tentativas de graduação, os cursos especializados para design de jogos, o custo de vida perto de seus camp, ele se mudou 2 vezes, e os materiais de que precisava consumiram tudo. Todos os 500 mil $00. Eu não conseguia acreditar. Perguntei a ela como isso era possível, como minha parte poderia ter sumido. Ela disse que era um fundo conjunto e que ela teve que tomar decisões como administradora para o que era melhor. Segundo ela, Léo realmente precisava dessa chance para se encontrar e seu caminho atual em design de jogos era o certo. Ela genuinamente parecia acreditar que gastar $500 mil inteiro na jornada acadêmica sinuosa de Léo era um uso razoável dos fundos que papai deixou para nós dois. Eu não gritei no começo. Estava chocado demais. Perguntei se ela entendia que metade daquele dinheiro era legalmente meu. Ela ficou na defensiva. E então, disse que eu estava sendo difícil e não apoiava Léo. Ela insistiu que minha bolsa significava que eu não precisava do dinheiro tanto quanto Léo. Quando eu disse a ela que a bolsa não cobria tudo e que o dinheiro era minha herança do meu pai, não um prêmio bônus, ela me acusou de exagerar e de ter ciúmes das oportunidades de Léo. A discussão aumentou. Eu disse a ela que isso era roubo, que ela havia roubado o legado do meu pai de mim. Léo, que estava em casa na hora, ouviu e entrou na sala furioso. Ele imediatamente tomou o partido de Carol, gritando que eu estava sendo egoísta, que a carreira dele era importante e que ele me pagaria de volta algum dia, quando fosse um famoso designer de jogos. Ele disse que eu tinha sorte de ser inteligente o suficiente para uma bolsa e deveria parar de reclamar. Carol então começou a chorar, dizendo que fez o que achava melhor e que se eu levasse isso adiante, se tentasse reaver meu dinheiro, isso a arruinaria. Ela disse que talvez tivesse que vender a casa que papai e ela compraram juntos, a casa onde cresci. Ela alegou que qualquer ação legal colocaria a casa em risco e essa foi sua grande cartada de chantagem emocional. Saí de casa e fui ficar com um amigo. Passei os dias seguintes atordoado, tentando processar a traição. Comecei a pesquisar online sobre leis de fundos fiduciários e direitos de herança. Tudo que li sugeria que ela havia violado massivamente seu dever fiduciário. Já se passaram
cerca de 3 semanas desde aquela conversa e a tensão é insuportável. Só voltei para casa algumas vezes para pegar mais coisas minhas, e todas as vezes Carol chora ou tenta me fazer sentir culpado. Léo é abertamente hostil. Ainda não tomei nenhuma decisão firme, mas cheguei à conclusão de que não posso simplesmente deixar isso para lá. Não se trata apenas do dinheiro, trata-se do flagrante desrespeito aos desejos do meu pai e ao meu futuro. Carol agora alterna entre desculpas chorosas, sem realmente admitir irregularidades, e acusações raivosas. Ela tem ligado para parentes, me pintando como ganancioso e ingrato. Alguns deles agora estão me ligando, me dizendo para perdoá-la e não separar a família por causa de dinheiro, especialmente porque tenho a bolsa. Léo continua sendo um pé no saco, dizendo a quem quiser ouvir que estou com ciúmes por ele ter conseguido seguir seus sonhos. O principal ponto de pressão da minha mãe é a casa. Ela continua dizendo que se eu processá-la, ela perderá e todos ficaremos desabrigados, embora eu não fosse morar lá de qualquer maneira. Não sei se a casa está realmente em risco, ou se ela administrou mal outras finanças também e o dinheiro do fundo foi apenas parte de um problema maior, ou se ela está apenas dizendo isso para me manipular. Sinto que estou sendo encurralado. Meu pai queria prover para mim, e sua provisão foi desperdiçada com meu meio-irmão, com a total cumplicidade da minha mãe. Eu seria o babaca se consultasse um advogado e processasse minha mãe pela minha parte da herança, mesmo com a possibilidade de isso levá-la a ter que vender a casa da família? Sou realmente insolidário, exagerado e ciumento por querer o que meu pai pretendia para mim, especialmente quando minha bolsa não cobre todos os meus custos universitários. Atualização. Em primeiro lugar, obrigado a todos que comentaram minha postagem original. Recebi muitas mensagens e o consenso esmagador foi que eu precisava falar com um advogado. Muitos de vocês pediram esclarecimentos, então tentarei abordar os principais detalhes do testamento e do fundo fiduciário do meu pai. Algumas pessoas perguntaram sobre os detalhes. O testamento do meu pai estipulava que os 500.000,00 dólares deveriam ser colocados em um fundo fiduciário com Carol como única administradora. Os termos declaravam que era para a educação, manutenção e benefício geral de ambos os filhos, Alex e Léo, a ser dividido substancialmente de forma igual conforme atingíssemos a maioridade ou precisássemos para grandes despesas educacionais. Não havia uma cláusula rígida de distribuir aos 25 anos, era mais a critério do administrador para necessidades legítimas. A parte substancialmente de forma igual é o que sustenta meu argumento. Ela deveria agir no interesse de ambos. Sonhos de Léo. Para aqueles que perguntaram sobre a educação cara de Léo. Pré-medicina, 1 ano mensalidades universitárias padrão, livros, taxas de laboratório. Ele morou em casa durante esse período. Arquitetura, 1,5 anos mudou para uma universidade diferente com um programa renomado, mensalidades mais altas, materiais caros de arquitetura, software. Ele se mudou para um dormitório e depois para um apartamento mais perto daquele campus. É aqui que os custos começaram a aumentar drasticamente. Design de jogos, 2,5 anos em andamento supostamente matriculado em uma faculdade particular de artes, notoriamente cara. Computador de última geração, configuração de RV, várias assinaturas de software. Ele alegou que precisava de um apartamento melhor para um ambiente criativo. Carol aparentemente também pagou por várias viagens de networking para convenções de jogos. Estimo conservadoramente, conhecendo as taxas daquela faculdade de artes, que suas 2 últimas tentativas poderiam facilmente ter consumido mais de R$200.000 cada, se incluirmos despesas de moradia inflacionadas e todos os extras. Isso nem leva em conta o primeiro ano de pré-medicina. Está claro que Carol nunca disse não. Situação financeira de Carol. Ela tem um emprego administrativo de nível médio, decente, mas não o suficiente para financiar o estilo de vida de Léo, pagar a casa e economizar. A casa tem uma hipoteca, mas papai havia quitado uma parte significativa dela. Era claro que papai era o principal planejador financeiro. Como ela acessou todo o principal do fundo fiduciário sem quaisquer verificações, ainda estou descobrindo, mas como única administradora, ela provavelmente tinha amplos poderes. Ler seus comentários, especialmente aqueles que me incentivaram a ver isso como uma questão legal e não apenas uma disputa familiar, ajudou a solidificar minha resolução. A bolsa de estudos é uma pista falsa que Carol está usando para me fazer sentir culpado. Meu pai me deixou aquele dinheiro independentemente de outras oportunidades que eu pudesse conquistar. O trabalho dela como administradora não era decidir quem precisava mais com base em seu próprio favoritismo, mas administrá-lo com responsabilidade para ambos os beneficiários. Gastar tudo em um, especialmente de forma tão frívola, é uma clara quebra de confiança. A ideia de que o dinheiro arduamente ganho pelo meu pai foi simplesmente esbanjado nos caprichos de Léo, enquanto se esperava que eu fosse grato pela minha bolsa, tornou-se cada vez mais ultrajante quanto mais eu pensava sobre isso. Segui o conselho e encontrei um advogado especializado em litígios de sucessões e fundos fiduciários. Muitos de vocês perguntaram como, se eu poderia pagar por isso, sendo um jovem de 18 anos prestes a começar a faculdade. O advogado que encontrei oferece consultas iniciais gratuitas. Depois de analisar os detalhes do testamento do meu pai e a situação, ele ficou confiante na força do meu caso. Ele concordou em pegar o caso com base em honorários de contingência. Isso significa que ele só é pago uma porcentagem do dinheiro recuperado se ganharmos. Se não ganharmos, não devo a ele por seu tempo, apenas por despesas diretas, como taxas de protocolo judicial, que ele disse que poderíamos administrar à medida que surgissem ou até mesmo adiar algumas. Essa era a única maneira de eu seguir em frente, então o contratei. O primeiro passo foi enviar uma carta formal de notificação para Carol. A carta, redigida pelo meu advogado
advogado, descreve suas obrigações como administradora, a violação dessas obrigações e exige uma prestação de contas completa do fundo e a restauração imediata da minha parte, 250.000,00 dólares, em 30 dias. Também afirma que o não cumprimento resultará em processo judicial para recuperar os fundos, incluindo a busca por danos e custos legais. Enviamos por correio registrado para que ela não possa alegar que não recebeu. Foi entregue há 3 dias e a reação foi previsível, mas ainda chocante em sua intensidade. Carol me ligou na noite em que recebeu a carta e ela estava histérica. Ela não apenas chorou, ela gritou. Ela me chamou de víbora, ingrato, sem coração e disse que eu estava tentando deixá-la sem teto e indigente. Então Léo pegou o telefone e ele foi ainda pior. Ele gritava sobre como eu era um bastardo ganancioso e como essa ação legal arruinaria sua futura carreira, porque agora Carol não poderia mais sustentá-lo. Ele disse que seria um designer de jogos milionário e teria cuspido nos meus 250.000,00 dólares, mas agora eu tinha arruinado tudo. Ele então ameaçou me fazer arrepender disso. Ele foi vago, mas agressivo. Ele terminou dizendo que eu estava morto para ele. No dia seguinte, minha tia materna me ligou, claramente depois de ouvir poucas e boas de Carol. Ela tentou uma abordagem mais branda, dizendo que Carol estava com um caco e que eu deveria mostrar alguma compaixão e desistir da ação legal. Quando expliquei que Carol havia gasto minha herança, minha tia disse: "Ah, tenho certeza que ela não quis. Ela só ficou sobrecarregada." Léo pode ser muito persuasivo. Nenhuma responsabilização. Então é aí que estamos. A carta de notificação foi enviada. As linhas foram traçadas. Não há mais volta agora, eu acho. Meu advogado disse para documentar cada interação com eles a partir de agora. Atualização 2. Já se passaram cerca de 4 meses desde a minha última atualização e aproximadamente 4 meses e meio desde que descobri sobre a herança e enviei a carta judicial. O semestre de outono começou e estou conciliando minhas aulas de engenharia com tudo isso. O processo legal está andando, mas é lento e desagradável, como esperado. Carol não cumpriu a carta de notificação de 30 dias. Ela não forneceu uma prestação de contas nem restituiu quaisquer fundos. Sua única resposta foi através de um advogado que ela contratou, basicamente negando qualquer irregularidade e afirmando que agiu de boa fé e no melhor interesse dos beneficiários, o que é risível, dado que ela gastou tudo em um só. Então, meu advogado entrou com uma petição no Tribunal de Sucessões para obrigar uma prestação de contas e para responsabilizar Carol pelos fundos desviados. Estamos agora na fase de descoberta. Isso significa solicitar formalmente documentos, extratos bancários, recibos, qualquer coisa relacionada ao fundo fiduciário e aos gastos dela. Carol está lutando a cada passo do caminho. O advogado dela está usando todas as táticas de adiamento imagináveis. Eles perderam prazos para fornecer documentos, entregaram registros incompletos e contestaram quase todos os pedidos que fizemos. É incrivelmente frustrante. Meu advogado diz que isso é comum quando o réu tem muito a esconder. Léo está completamente descontrolado. Ele teve que fazer algumas mudanças. Sua mesada de Carol claramente secou, pelo que consegui juntar de conhecidos em comum. Não estou falando com ninguém que fique diretamente do lado deles. Ele teve que abrir mão de seu apartamento chique perto da faculdade de artes porque Carol não podia pagar o aluguel. Aparentemente, ele voltou a morar com ela. Ele também parece ter abandonado o curso de design de jogos ou está sendo reprovado porque não está mais recebendo fundos para as taxas ou para o software caro. Ele me culpa por tudo isso, muito publicamente nas redes sociais, me chamando de ladrão que está destruindo seus sonhos. Suas postagens são desequilibradas, cheias de erros de digitação e raiva. Ele até postou uma foto do meu pai dizendo: "Papai teria vergonha de mim." Isso me atingiu profundamente, mas meu advogado me aconselhou a não responder. As despesas de subsistência estão apertadas. A bolsa é ótima para as mensalidades, mas aluguel, comida e livros em uma cidade universitária pesam. Estou trabalhando em um emprego de meio período no campus, na biblioteca, 15 horas por semana. Ajuda, mas estou constantemente ciente de que essa luta é resultado direto das ações de Carol. A segurança financeira que meu pai queria para mim simplesmente desapareceu. O estresse é imenso, tentando me concentrar em um curso exigente enquanto essa batalha legal se arrasta. O desenvolvimento novo mais chocante veio no mês passado. Carol, através de seu advogado, propôs um acordo. Ela ofereceu 10.000,00 dólares no total, a serem pagos em parcelas ao longo de 2 anos. Ela alegou que isso era tudo que podia pagar e que eu deveria encarar como um sinal de boa vontade. Meu advogado e eu, obviamente, rejeitamos imediatamente. Foi insultuoso. Essa oferta veio depois que mostramos ao advogado dela alguns dos extratos bancários incriminadores, então pareceu uma tentativa desesperada e baixa de fazer isso desaparecer por pouco. Após a oferta rejeitada, Léo piorou. Ele apareceu do lado de fora do meu prédio uma noite. Eu estava voltando de uma sessão de estudos tarde da noite. Ele estava esperando perto da entrada, parecendo desalinhado e com raiva. Começou a gritar comigo, me xingando, dizendo que eu estava arruinando a vida dele e que eu pagaria por isso. Ele chegou bem perto do meu rosto e, por um momento, pensei que ele ia me agredir fisicamente. Ele estava cerrando os punhos e praticamente cuspindo de raiva. Meu vizinho apareceu então, viu o que estava acontecendo e gritou para Léo me deixar em paz. Léo recuou, gritou mais algumas obscenidades e depois foi embora furioso. Fiquei abalado. Relatei o incidente à polícia, fornecendo o nome dele e o que aconteceu. Eles registraram um boletim de ocorrência, mas disseram que não havia muito que pudessem fazer, a menos que ele me agredisse fisicamente. Tenho sido muito mais cuidadoso com meus arredores desde então. Meu advogado também enviou uma carta de advertência ao advogado de Carol sobre o comportamento
apartamento de Léo, afirmando que qualquer assédio adicional resultaria em um pedido de medida protetiva. A estratégia de Carol parece ser bancar a vítima e obstruir tudo. Ela está dizendo aos parentes que estou arrastando-a por um processo legal caro que a está estressando e que eu sou o irracional por não aceitar seu pedido de desculpas, que ela nunca realmente deu pela apropriação indébita financeira e a minúscula oferta de acordo. A família está praticamente dividida. O lado da família do meu pai, com quem me reconectei mais desde que isso começou, está furioso em meu nome e me apoia muito. O lado da mãe está principalmente do lado dela ou ficando de fora. A luta está longe de terminar. Meu advogado está agora preparando uma moção para obrigar Carol a fornecer a prestação de contas detalhada completa que solicitamos e para sancioná-la por descumprimento. Parece que cada passo à frente é uma batalha. Atualização 3, já se passaram outros 8 meses, então um ano inteiro se passou desde que postei aqui pela primeira vez perguntando se eu seria o babaca por processar minha mãe. A universidade está agora nas férias de verão após o meu primeiro ano. Aquele ano foi uma provação de fogo, acadêmica e pessoalmente. A batalha legal se intensificou significativamente. Após meses de atrasos e obstruções por parte de Carol e seu advogado, finalmente tivemos uma audiência sobre nossa moção para obrigar uma prestação de contas completa e para sanções. O juiz não ficou impressionado com as desculpas de Carol. Ele ordenou que ela apresentasse todos os documentos financeiros solicitados referentes ao fundo fiduciário em 15 dias. Os documentos, quando finalmente chegaram, eram uma bagunça, desorganizados, incompletos em alguns pontos, mas o que estava lá pintava um quadro ainda mais claro de má gestão grosseira e favoritismo flagrante. Não era apenas para as mensalidades de Léo e despesas educacionais aprovadas. Havia registros dela usando fundos fiduciários para coisas como redecorar o quarto de Léo na casa dela, pagar as contas do cartão de crédito dele, que estavam cheias de compras não essenciais. E até mesmo o que parece ser uma entrada em um carro novo para ele alguns anos atrás. O total gasto explicitamente em ou para Léo ultrapassava 400.000,00 dólares. O valor restante não foi encontrado em lugar nenhum, provavelmente absorvido em seus próprios gastos domésticos gerais, o que ela também não tinha o direito de fazer com fundos fiduciários. As negociações de acordo não levaram a lugar nenhum. Após a ordem do juiz, o advogado dela nos procurou novamente. Desta vez, Carol ofereceu 50.000,00 dólares, alegando que teria que fazer uma segunda hipoteca na casa para pagar. Meu advogado aconselhou que, dada a força de nossas evidências e a clara violação, deveríamos visar os 250.000,00 dólares completos, mais juros e honorários advocatícios. Contrapropusemos com uma exigência de 275.000,00 dólares para cobrir parte dos juros que calculamos. Eles recusaram. Então, uma data de julgamento foi marcada para o final do outono. A casa de Carol está definitivamente em risco agora, não apenas por causa do que ela me deve, mas porque ficou claro que ela tem muito poucos outros bens. Sua defesa parece estar mudando para "eu não entendi as complexidades de ser uma administradora", o que meu advogado diz que não é uma defesa válida para gastar o dinheiro indevidamente. A situação de Léo se deteriorou ainda mais. Ele não está na escola, não tem emprego e aparentemente, ele passa a maior parte do tempo em casa, provavelmente tornando a vida de Carol miserável também, embora eu não tenha nenhuma simpatia por ela. Ele continua seus ataques online, mas menos pessoas parecem estar prestando atenção. No entanto, ele intensificou seu assédio de uma forma mais direta há cerca de 2 meses. Voltei ao meu apartamento e encontrei minha porta da frente vandalizada. Alguém havia pichado "ladrão caça-níqueis" em letras vermelhas grandes. Havia também um longo arranhão na lateral do meu carro velho, que estava estacionado na rua. Não havia câmeras no corredor do meu apartamento e nenhuma testemunha. Eu sabia que era Léo. Não conseguia provar, mas a redação era diretamente de suas postagens nas redes sociais. Registrei outro boletim de ocorrência e desta vez, eles pareceram um pouco mais preocupados devido ao padrão, mas ainda assim, sem provas, nenhuma ação. Tive que pagar para repintar a porta e conviver com o arranhão no meu carro. Foi perturbador e me fez sentir inseguro em meu próprio lugar. O maior colapso de Carol aconteceu pouco depois que a data do julgamento foi marcada. Ela de alguma forma conseguiu meu endereço de e-mail da universidade, provavelmente de uma lista de contatos antiga, e me enviou um e-mail longo, divagante e abusivo. Eram páginas dela me acusando de ser um monstro, de tentar destruí-la, de desrespeitar a memória do meu pai ao despedaçar sua família. Ela alegou que estava tendo problemas de saúde por causa do estresse que eu estava causando a ela. Ela detalhou todos os sacrifícios que fez por mim quando criança, principalmente deveres parentais básicos, e contrastou com minha traição atual. O e-mail estava cheio de autopiedade e culpa, sem absolutamente nenhum reconhecimento de suas ações com o fundo fiduciário. Ela terminou dizendo que se perdesse a casa, isso pesaria na minha consciência para sempre e que ela nunca me perdoaria. Então, cerca de 3 semanas atrás, veio o ato mais desequilibrado de Léo. Carol me ligou, parecendo genuinamente em pânico pela primeira vez. Ela disse que Léo teve um colapso. Aparentemente, após outra discussão com ela, provavelmente sobre dinheiro ou sua falta de perspectivas, ele cortou superficialmente o braço com uma faca de cozinha. Não foi algo que ameaçasse a vida, mas o suficiente para sangrar e exigir pontos. Ele então disse a Carol que a culpa era minha, que eu tinha levado a isso tirando seu futuro. Carol,
Em sua ligação para mim, não me culpou diretamente pelas ações dele, mas havia uma corrente subjacente de olha o que você fez acontecer. Ela queria que eu retirasse o processo para que Léo magicamente melhorasse. Ele foi levado ao hospital, levou pontos e foi colocado sob observação psiquiátrica obrigatória por 72 horas. Meu advogado descobriu porque o advogado de Carol tentou usar este incidente para solicitar um adiamento do julgamento, citando o sofrimento emocional de Carol pelo bem-estar de seu filho. O juiz negou o adiamento. A traição agora parece completa e multifacetada. Não é apenas o dinheiro, é a difamação, a chantagem emocional, o encobrimento do comportamento destrutivo de Léo e agora essa tentativa de usar sua lesão auto-infligida para manipular o processo legal. A luta continua e meu advogado está se preparando para o julgamento. Estou me preparando para testemunhar. Não há como voltar atrás e francamente, qualquer esperança remanescente que eu tinha de qualquer tipo de relacionamento normal com eles já se foi há muito tempo. Trata-se apenas de recuperar o que é meu e responsabilizar Carol por suas ações. Atualização 4. Já se passou mais 1 ano e meio, 2 anos e meio desde que todo esse pesadelo começou, quando perguntei à minha mãe sobre minha herança. Estou agora na metade do meu 3º ano de universidade. A batalha legal, na maior parte, acabou. O julgamento aconteceu em novembro passado e durou 3 dias. A defesa de Carol foi tão fraca no tribunal quanto no papel. Suas tentativas de se retratar como uma viúva confusa e sobrecarregada que apenas lhe entendeu mal. Seus deveres caíram por terra quando meu advogado apresentou os termos claros do fundo fiduciário e a montanha de evidências financeiras mostrando o esgotamento sistemático dos fundos em benefício de Léo e para outros fins não relacionados ao fundo. Carol chorou no depoimento. Léo não foi chamado como testemunha pelo advogado dela, provavelmente porque ele seria um passivo. Eu tive que testemunhar e falei sobre meu pai, suas intenções como eu as entendia, e a conversa onde Carol revelou que o dinheiro tinha sumido. Apresentei os fatos da forma mais calma que pude. O advogado dela tentou me pintar como vingativo e ganancioso, mencionando minha bolsa repetidamente, mas meu advogado rebateu eficazmente que minha bolsa era irrelevante para a quebra do dever fiduciário de Carol. O juiz proferiu sua sentença cerca de 6 semanas após o julgamento. Eu ganhei e a sentença foi a meu favor no valor total de $250.00 mais juros pré-julgamento, elevando o total para pouco mais de $280.00. Conseguir o dinheiro, no entanto, tem sido outra saga. Carol não tinha os fundos prontamente disponíveis, como suspeitávamos. Seu principal ativo era a casa. Ela se recusou a vendê-la inicialmente. Meu advogado teve que iniciar processos de execução, o que significou colocar um gravame sobre a casa. Durante meses, ela tentou de tudo para evitar a venda, solicitando empréstimos que não conseguia, apelando à família por um resgate. Ninguém estava disposto ou apto a cobrir esse valor. Léo, pelo que ouvi, ficou furioso, não porque sua mãe estava em apuros, mas porque sua vida confortável tinha realmente acabado. A casa foi finalmente vendida sob coação há cerca de 4 meses. Depois que a hipoteca foi paga e os custos legais associados à venda foram deduzidos, havia o suficiente para cobrir cerca de $220.000 da sentença que me era devida. Então, não recebi o valor total. Carol ficou com muito pouco. Meu advogado disse que poderíamos persegui-la pelos $60.000 restantes, mas sua renda é baixa e ela não tem outros ativos significativos. Seria como tirar sangue de pedra, e os custos legais continuariam aumentando para mim. Decidi minimizar minhas perdas e aceitar os $220.000 como o máximo que provavelmente recuperaria. Então, esse é o fim da história. Consegui uma parte significativa da minha herança de volta, mas custou caro. Esta é a atualização final. Não há mais nada a dizer sobre Carol ou Léo. Eles fizeram suas escolhas, e eu fiz as minhas. Agora só preciso me concentrar no meu próprio futuro, aquele que meu pai gostaria que eu construísse. Próximo relato. Meu marido ficou com ciúmes da garota que ele iludiu por anos em nosso casamento. Eu me casei com meu marido, vamos chamá-lo de Jim, há 1 semana, depois de namorar por 2 anos e meio. Jim tem uma amiga chamada Misha que foi convidada para o casamento. Ele e Misha se conhecem desde o ensino médio e eram amigos próximos, e Misha tinha uma paixão muito óbvia por Jim, pelo que ele e outros que os conhecem me disseram. Jim me contou isso depois que conheci Misha pela primeira vez e confessou que ele alimentou a paixão dela e a iludiu durante todo o ensino médio e por um tempo depois, antes de ficarmos juntos, porque ele estava lutando com sua saúde mental e realmente gostava da atenção dela. Ele parecia genuinamente culpado por tudo isso porque achava Misha uma garota legal e uma boa amiga, e como ele demonstrou culpa, não senti necessidade de trazer o assunto à tona ou discutir sobre isso, apesar de achar que foi uma atitude de merda. Além disso, Misha é uma garota legal que nunca ultrapassou os limites e tem sido nada além de gentil e amigável comigo, e agora também a considero uma amiga. Misha se mudou para a cidade no ano passado e se deu muito bem, e tem um namorado de longa data que nenhum de nós conheceu ainda. Então, quando chegou a hora de enviar os convites de casamento, eu disse a ela que ela era bem-vinda para trazê-lo como seu acompanhante. O primeiro sinal de alerta veio quando Jim ficou estranhamente resistente à ideia de Misha trazer o namorado, mas ele se desculpou dizendo que estava preocupado com o número de convidados que convidamos, e o assunto foi encerrado. Quando o dia do casamento chegou, Misha apareceu com um vestido lindo, nada inadequado para um casamento, e com um namorado de braço dado, que admito ser um cara muito bonito. Pense em um tipo Kit Harington. Ela também perdeu peso e está com um corte de cabelo que combina mais com ela, e achei que ela estava ótima. Também descobrimos ao longo da noite que o namorado dela é muito bem-sucedido e ganha mais do que praticamente qualquer outra pessoa
que compareceu. Durante toda a recepção, notei Jin encarando Misha e o namorado dela o tempo todo, e ele foi muito frio e curto com ela quando ela veio nos parabenizar e nos dar um presente. Ele também foi bastante rude com o namorado dela quando Misha nos apresentou a ele. Quando a mãe dele, que sempre conheceu e gostou de Misha, mencionou que estava feliz por Misha ter encontrado um cara legal e elogiou o namorado dela por ser tão gentil, Ji explodiu dizendo pelo menos ela não vai ficar desesperada e obcecada por mim pelo resto da vida, o que achei cruel e desnecessário. Mas não o confrontei porque não queria discutir no meu casamento, apesar do fato de que ele francamente parecia amargurado. A coisa toda me deixou com um gosto horrível na boca e não consigo deixar de pensar que Jin ficou com ciúmes porque Misha encontrou um cara que é honestamente um partidão, por quem ela está claramente muito apaixonada e agora superou completamente Jin. Meia atualização. Depois de receber algumas mensagens privadas de algumas pessoas, decidi verificar o celular dele enquanto ele cochilava depois do trabalho e, desnecessário dizer, este casamento acabou. Postarei uma atualização real quando tiver resolvido tudo. Comentários relevantes. Comentarista 1. Parece amargura. Não consigo imaginar como isso deve ter sido para você. Diz muito sobre o caráter dele, para ser honesta. Autora da postagem. Pareceu muito como assistir a uma criança ficar chateada com outra criança por brincar com um brinquedo com o qual ela pessoalmente nunca quis brincar em primeiro lugar. Se isso faz algum sentido? Comentarista 2. Eu entendo. Mas quero dizer, além disso, você nunca teve uma indicação do quão babaca ele é. Quero dizer, caráter importa e falta muito nele. Consigo imaginar ser tão perturbador e um balde de água fria. Autora da postagem. Ele definitivamente sempre foi bastante inseguro, mas eu pensei que era algo em que ele estava realmente trabalhando e progredindo. Atualização, 8 dias depois. Olá a todos, estou postando isso aqui porque disse no meu último post que atualizaria quando pudesse. Praticamente no dia seguinte ao meu post original, recebi algumas mensagens privadas de pessoas sugerindo que eu verificasse o celular do meu marido Jin para ver se ele e Misha eram realmente apenas amigos antes disso e se nada romântico aconteceu entre eles que explicasse a reação dele no casamento. Ele sempre tira um cochilo de 45 minutos depois do trabalho e então usei isso como minha oportunidade para pegar o celular dele de onde estava carregando em sua mesa para que eu pudesse dar uma olhada. Eu ouvi colocar a senha uma tonelada de vezes, então isso não foi um problema. Não encontrei nada nas mensagens de texto dele com ela, mas sei que Jin usa muito o Instagram, então verifiquei lá também. O sinal de alerta imediato foi que ele usou um bloqueio de aplicativo que exigia uma senha para acessar o Instagram, mas o idiota usou a mesma senha que usa para desbloquear o celular, então entrei naquilo imediatamente, é o ano de nascimento dele, vai entender. E o que você me diz? Vou às mensagens dele com Misha e encontro mensagens dele na manhã seguinte ao nosso casamento dizendo a ela como ela estava linda naquela noite, o quanto ele sentiu falta dela, como ele sentiu que o namorado dela estar lá estragou sua oportunidade de colocar o papo em dia com ela e que ele estava desesperado para encontrá-la. Misha nunca respondeu a essas mensagens e ele enviou mais algumas para ela mais tarde naquele dia. Não vou entrar no que ele disse porque foram insultos muito pessoais que foram francamente nojentos, mas pensem no tipo de coisa que vocês leriam naquele subreddit me seguis. Misha o deixou no vácuo e quando cliquei na conta dela, parece que ela o bloqueou. Rolei as mensagens deles bastante para trás e acredito que nada romântico aconteceu entre eles. Eu gostaria que fosse só isso, mas olhando suas outras conversas no Instagram, descobri que ele tem mandado mensagens para outras garotas por lá. Pareciam ser aspirantes a modelos do Instagram da nossa área. A maioria dessas conversas era apenas ele tentando a sorte e sendo deixado no vácuo, mas outras evoluíram para flertes e 2 delas resultaram em algo mais íntimo por mensagem mesmo. E a parte mais embaraçosa de tudo, os nudes que ele estava enviando para essas mulheres nem eram dele. Eu sei como é o corpo dele e ele não tem abdômen definido e não é tão bem dotado. Acho que ele deve ter encontrado o perfil de um homem em algum site adulto e usado aquelas fotos, apenas cortando o rosto. Essas 2 conversas aconteceram nos últimos 6 meses. Acabei mandando uma mensagem para a mãe e o irmão dele do meu celular, pedindo para virem buscá-lo no apartamento e então fui acordá-lo. Eu disse a ele que sabia sobre as garotas com quem ele estava trocando mensagens no Instagram, que ele precisava fazer uma mala e dar o fora antes que eu começasse a jogar as coisas dele na rua e causar uma cena. Ele começou a chorar e implorar para eu não expulsá-lo e jurou que eram apenas mensagens e que ele nunca realmente me trairia, mas não acredito nele nem por um segundo. Então ele teve a audácia de me dizer que não queria que eu contasse a mais ninguém sobre o que ele tinha feito, mas eu já tinha saído do quarto e comecei a ignorá-lo naquele ponto. Ele saiu com a mãe e o irmão e está ficando lá, pelo que sei. Bloqueei-o em tudo por enquanto, até estar pronta para dizer a ele que estou buscando a anulação do casamento. Felizmente, de onde eu sou, você pode conseguir uma quase sem perguntas, desde que não esteja casado há mais de 30 dias e já pesquisei o processo. Eu realmente não saí do meu apartamento esta semana e tenho ligado para o trabalho dizendo que estou doente porque não sinto que consigo encarar as pessoas. Estou tão envergonhada por ter desperdiçado mais de 2 anos com este homem e por tê-lo casado em primeiro lugar. Não sinto que consigo nem falar com as pessoas sobre isso, então postar aqui ajudou e gostaria de agradecer a todos por suas palavras gentis, conselhos e apoio. Talvez eu entre em contato com Misha quando a poeira baixar, mas acho que precisarei criar alguma coragem para isso. Atualização 4 meses depois. Olá a todos, apenas pensei em dar uma atualização sobre minha situação, já que ainda recebo mensagens de apoio aqui toda semana ou algo assim.
Vocês ficarão felizes em saber que consegui a anulação e não precisei passar por um divórcio complicado com Jim. Fiz um acordo com ele de que não contaria a ninguém sobre sua traição ou o que aconteceu com Misha e o deixaria em paz para sempre se ele concordasse com a anulação e a concluísse rapidamente. Eu cumpri minha parte do acordo, mas acabou não importando porque o irmão dele é bastante fofoqueiro e deu com a língua nos dentes no Natal, depois de brigar com Jim enquanto estava alcoolizado. Muitos familiares de Jim ficaram furiosos e pediram de volta o dinheiro que contribuíram para a parte dele no fundo do casamento, e alguns de nossos amigos em comum cortaram contato com ele. Alguns de nossos amigos espalharam tudo no Facebook e o humilharam. Foi interessante assistir às discussões entre eles e Jim, honestamente. Morei em nosso apartamento e paguei o aluguel sozinha enquanto ele morava com os pais até o contrato de aluguel terminar em janeiro, e agora estou morando com meu pai e pretendo ficar aqui por um tempo e levar as coisas com calma. Em janeiro, também tentei entrar em contato com Misha por mensagem de texto, perguntando se ela gostaria de se encontrar para um café para conversar sobre qualquer coisa. Nunca obtive uma resposta diretamente dela, mas alguns dias depois recebi uma ligação do número dela e era o namorado dela do outro lado. Ele disse que ambos sentiam muito pelo que havia acontecido comigo e que esperavam que eu estivesse bem, mas que Misha achava melhor cessar qualquer contato, pois toda essa aprovação havia feito sua ansiedade e problemas de saúde mental piorarem e a levaram de volta à terapia. Perguntei por que ela nunca me disse que Jim havia mandado mensagem para ela no dia seguinte ao casamento, e o namorado dela confessou que a aconselhou a não se envolver e suas palavras diretas foram: "Desculpe parecer rude, mas não é problema dela. Estou um pouco decepcionada por ela não querer falar comigo, mas entendo o lado dela e não posso forçá-la a nada. Para ser honesta, acho que ela está procurando uma maneira de se desvincular de nossa cidade natal e das pessoas que ela e Jim conheciam no ensino médio há algum tempo. Quanto a mim, também estou em terapia, pois quero processar esses sentimentos e voltar a me sentir bem comigo mesma antes mesmo de pensar em entrar no cenário de namoro novamente. Também fui firme em encerrar amizades com qualquer pessoa que tenha ficado do lado de Jim, pois não quero que ele encontre o caminho de volta para minha vida. Até agora, ele se manteve longe de mim e não tentou entrar em contato. Embora a mãe dele tenha me procurado no Natal para perguntar se havia alguma chance de eu perdoar Jim e aceitá-lo de volta, pois na opinião dela, vocês dois simplesmente foram feitos um para o outro. Não respondi a ela e a bloqueei em praticamente tudo agora também. Obrigada novamente por todas as suas palavras gentis e apoio. Tenho certeza de que deixar aquele idiota teria sido mais difícil para mim se eu não tivesse centenas de comentários me apoiando.